E nesse momento, convido o promotor de justiça de São Paulo e professor Rogério Sanches, que vai abordar o tema Comentários da nova lei de abuso de autoridade. Boa tarde a todos. Gostaria de, antes de mais nada, agradecer e cumprimentá-los na pessoa do Procurador-Geral, Francisco Dirceu Barros. Dizer que é uma honra estar novamente no Ministério Público de Pernambuco falando de um tema tão importante. Em nome dele, portanto, insisto e repito, sintam-se todos cumprimentados. Sem maiores delongas, eu gostaria de bater um papo a respeito dessa lei, abordando os principais dispositivos. Francisco, eu vou andar aqui, tem problema, não consigo falar sentado. Vou abordar com vocês os principais dispositivos. É humanamente possível querer trabalhar todos num curto espaço de tempo. Vou trabalhar os principais dispositivos nos pontos que eu entendo serem pontos mais sensíveis. Eu quero, no entanto, antes de começar a ler o artigo 1º, dizer que, na minha opinião, essa lei, ela acaba tendo pontos negativos, mas como alertou o Procurador-Geral Francisco, tem também pontos positivos. Eu não acho que nós devemos nos sentir amedrontados com esta lei, e sim desafiados. Diferente. Eu jamais falaria o que falou o desembargador Nutti, de que essa lei nos protege. Não. O clima em que nasceu essa lei foi um clima terrível, um clima de revanchismo. Então, o clima foi absolutamente triste, um clima que poderia ter sido evitado, mas não foi. Agora, eu vejo alguns colegas impressionados com esta lei, muito impressionados, exageradamente impressionados. E aí eles me ligam e tiram algumas dúvidas, e outro dia uma me chamou a atenção, Francisco. O colega falou assim: Rogério, nós já vamos ler esse dispositivo. Rogério, tem um dispositivo aqui que pune como abuso de autoridade a condução coercitiva ilegal, abusiva, que não obedece às formalidades. Falei, sim, tem um crime que pune a condução coercitiva concretizada de forma abusiva. Ele, tá, mas isso é só para o juiz, né? Eu falei, não, é para o juiz, é para o delegado, é verdade, também para o delegado, e para o promotor. Promotor não. Aí eu falei assim, mas por que para o promotor não? Nós podemos conduzir coercitivamente pessoas para serem ouvidas na área da infância, no inquérito civil. Ele, mas você acha que nós devemos com essa lei? Espera um pouquinho. Respondi eu para ele, você está abrindo mão de prerrogativas com medo dessa lei. Esse é o medo que eu tenho da lei. Eu tenho medo do colega, ao supervalorizar esses tipos, ao mostrar um medo absolutamente exagerado, passar a abrir mão de prerrogativas. Então, olha só, Helene, colega ligando, partindo do pressuposto que nós não podemos conduzir coercitivamente com medo de estar inserido no âmbito dessa lei. Você está com brincadeira. Ao invés de você ficar amedrontado, sinta-se desafiado com a Lei 13.869 de 2019. O artigo 1º traz o dolo. Raul Machado Horta, ele já dizia que a nossa Constituição Federal é plástica. E por que Raul Machado Horta etiquetava a nossa Constituição Federal, a nossa Bíblia Política, como sendo plástica? Descreveu Raul Machado Horta, porque a nossa Constituição, ela dispõe os artigos na ordem de importância de cada matéria. Os artigos estão colocados dentro de uma ordem de importância. Os artigos mais importantes ocupam o começo da Constituição, os menos importantes, o final da carta. Bom, se eu emprestar esse rótulo plástica para a Lei 13.869, vai servir muito bem, e vocês vão entender por que o
artigo 1º já traz o dolo. Esse artigo 1º, ele vai ter um efeito carrapato. Ele vai se agregar aos vários tipos penais. Quando você pensar num tipo penal incriminador, você já sabe que tem que ter esse dolo. Eu falei carrapato numa expressão para vocês guardarem, não é para examinador cobrar isso em concurso, né? Você usa essas expressões loucas, vai examinador e cobra em concurso, essas doideiras. Vejam, o artigo 1º diz: esta lei define os crimes de abuso de autoridade, e aí o parágrafo 1º: as condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outro e beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Convenhamos, o agente ou a autoridade que agir com a finalidade de prejudicar outro e beneficiar a si mesmo, capricho ou satisfação pessoal, tem que sofrer os rigores da lei penal, da lei civil e da lei administrativa disciplinar. Claro que tem. Não sou eu que vou defender a agente ou a autoridade que age com esse dolo terrível aqui. Aí quando eu expliquei isso para aquele colega que ligou, sabe o colega que ligou da condução coercitiva? Precisa desse dolo. Olha que interessante, você leu a lei ou você fica lendo o grupo de WhatsApp? Tem gente que estuda em cima do grupo do WhatsApp. Não, mas eu recebi um post. Eu tenho vontade que as pessoas já sei, com C cedilha, sabe? Você está com brincadeira. Pessoal, vejam o dolo. O dolo é tão específico. Aliás, alguns chamam de dolo específico, mas se eu chamar de dolo específico, o Dirceu é capaz de me reprovar aqui. Nós sabemos que isso não é o dolo específico, é o dolo acrescido do elemento subjetivo do tipo. Esse elemento subjetivo, alguns normativos subjetivos, ele agrega a todo tipo incriminador da lei. É tão específico que eu faço a seguinte pergunta para vocês: cabe dolo eventual? Vocês acham, Silvia, você acha, Silvia, que coexiste com este dolo terrível, com este elemento específico, o dolo eventual? Nós estamos chegando à conclusão que os crimes da Lei 13.869 de 2019 só são punidos a título de dolo direto, não admitem o dolo eventual. E tem colega com medo dessa lei. Eu não estou dizendo que se você age com dolo eventual, o seu comportamento será um indiferente penal. Não será um indiferente penal. Temos tipos subsidiários, principalmente o 322 do Código Penal. O que eu estou dizendo é que o dolo eventual não coexiste com a Lei 13.869, lendo e relendo o seu artigo inaugural, parágrafo 1º. Agora, o parágrafo 2º, ele alerta que a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Isso veio para nos tranquilizar, porque num primeiro momento o Congresso tentou tipificar o delito de hermenêutica, que cá entre nós, em alguns países existe o crime de hermenêutica. Em alguns países existe. Mas aqui, uma tranquilidade para nós. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Pergunto aos colegas: qual é a natureza jurídica desse parágrafo 2º? O colega Francisco Dirceu citou as ADIs, e a ADI, me corrija se eu estiver errado, Francisco, que inaugurou no Supremo foi a da AMB. Uma semana após a publicação dessa lei, a AMB já ingressou com a ADI. Tem colegas juízes aqui? Não? Tem, né? Está infiltrado? A nossa colega da moto, juíza de direito, que pode ser juíza federal, tem a JUF e tem a AMB, eu estou falando da AMB, de direito, acho que foi na primeira semana, a lei foi publicada, a AMB já ingressou com a ADI, não foi isso? Acho que foi. A AMB, quando ingressou com a ADI, ela rotulou
anulou o parágrafo 2º como sendo uma causa excludente da ilicitude. Isso está na ação direta de inconstitucionalidade. Fala de causa excludente da ilicitude. Com o devido respeito, não concordo. O parágrafo 2º não exclui a ilicitude. Porque se ele exclui a ilicitude, pressupõe que o fato é típico. Se o fato é típico, então eu tenho esse elemento subjetivo configurado. Na verdade, o parágrafo 2º, ele não permite nascer essa finalidade específica. Se eu tenho o parágrafo 2º, obviamente que essa divergência é incompatível com essa finalidade do parágrafo 1º. Então, o parágrafo 2º, ele atua como causa excludente do elemento subjetivo. O fato sequer é típico. O fato sequer é típico. Agora, cuidado. Está dizendo que a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Só toma cuidado com aquela interpretação ou avaliação teratológica, monstruosa. Essa não vai excluir o crime, hein? E eu vou dar um exemplo para vocês. Nós tivemos um caso em São Paulo, em que uma autoridade penitenciária colocou um jovem infrator para cumprir pena com maiores de idade. E ele fundamentou, disse ele, este jovem, apesar de ter 16 anos, foi emancipado. Mas o que isso tem a ver com o direito penal? O que isso tem a ver com o Estatuto da Criança e do Adolescente? E as questões dos atos infracionais? Então é uma interpretação dele. Menor é emancipado, cumpre pena com maior. Isso é uma interpretação teratológica, monstruosa. Jamais ele vai conseguir se valer do parágrafo 2º como manto protetor. E nem merece. O artigo 2º traz os sujeitos do crime, um artigo imenso que define, exemplifica e redefine. Eu destaquei aqui os militares, e aqui saudando os militares na pessoa do Major Olímpio. Cadê o Major Olímpio? Estava aqui. Ô, Major Olímpio, ótimo. Por que eu destaquei isso aqui? Porque nós não podemos esquecer que com o advento da Lei 13.491 de 2017, essa lei ampliou o conceito de crime militar impróprio, abuso de autoridade praticado por militar, a competência da justiça militar. A súmula 172 do STJ está superada. A súmula 172 dizia: compete à justiça comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço. Hoje não. Hoje, militar cometendo abuso de autoridade, nos termos do artigo, agindo nos termos do artigo 9º do Código Penal Militar, 9º inciso 2, a competência é da Justiça Militar. Inquérito policial militar, Ministério Público Militar e a Justiça Castrense atuarão no sistema de punição. O artigo 3º, esse artigo 3º, ele foi criticado por vários colegas. Rogério, você viu o artigo 3º? Ele traz a ação penal privada subsidiária da pública. Eu falei, que absurdo. Eu falei, absurdo, isso aqui existe desde 1941. O CPP traz a ação penal privada subsidiária da pública desde 41. E digo mais, a Constituição Federal de 88, no artigo 5º, colocou a ação penal privada subsidiária da pública como uma garantia fundamental do cidadão, uma garantia contra a inércia do Estado acusador. Não tem novidade alguma. Alguns tentaram emplacar a tese de que esta lei criou a ação penal subsidiária quando o Ministério Público promove o arquivamento da investigação. Aonde está escrito isso? Está dizendo que cabe ação privada subsidiária se a ação penal pública não for intentada no prazo legal. Pressupõe inércia do MP. E se o MP for inerte,
A ação penal privada subsidiária da pública tem que atuar como garantia do cidadão, óbvio. E aí o Ministério Público, diante de uma queixa subsidiária, ele pode aditar a queixa, o que eu me recuso, acho absurdo você aditar queixa subsidiária. Você pode repudiar a queixa subsidiária. Eu gostei dessa, eu vou repudiar. Mas você tem que repudiar oferecendo denúncia, né? A denúncia substitutiva. Você não pode lançar nos autos, juiz, repudio. Não, você repudia agindo, oferecendo denúncia substitutiva. Agora, se você não oferece denúncia substitutiva, você vai intervir no processo comandado pela vítima e seu advogado. Se a vítima não ingressar com a ação privada subsidiária dentro do prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia, decai do direito. E olha que interessante, é uma decadência que não extingue a punibilidade. É uma decadência que não extingue a punibilidade, porque o Ministério Público continua legitimado para a ação penal. Então é uma hipótese excepcional de decadência que não extingue o direito de punir do Estado, porque o Ministério Público continuará legitimado. Não que o Ministério Público deixou de ser legitimado em algum momento, é que durante os 6 meses passou a ter colegitimados. Depois de 6 meses, o Ministério Público, repito, volta a ser o único legitimado. Aqui tem uma questão, eu fui falar sobre esta lei em Santa Catarina, e um colega, foi inclusive um colega do MPF de lá, falou: Rogério, tem uma decisão do ministro Gilmar Mendes, e nessa decisão, o ministro Gilmar Mendes encarou como inércia do Ministério Público o período em que o promotor de justiça ficou aguardando diligências internas do MP, internas do próprio MP. Aí eu fui ler o julgado. De fato, isso aconteceu num inquérito policial. Durante o prazo para o oferecimento da denúncia, o promotor de justiça solicitou do seu centro de apoio à execução endereço de uma pessoa para saber se ela seria ou não arrolada na denúncia, escoou o prazo de 15 dias para o oferecimento inicial, a vítima ingressou com a queixa subsidiária. E o Supremo falou: o Ministério Público estava inerte. Mas eu estava aguardando diligências internas. Não tem problema, diligência interna não retira o quadro de inércia. Essa decisão do ministro Gilmar Mendes ocorreu numa investigação feita no inquérito policial. Nós não podemos trazer essa decisão num procedimento investigatório criminal conduzido pelo MP, que praticamente só vai depender de diligências internas, né? Nós estávamos, nesse caso do Supremo, nós estávamos diante de um inquérito policial relatado, investigação madura e encerrada. Ok? Então não vamos confundir as coisas. O artigo 4º traz os efeitos da condenação por abuso de autoridade. Aquele que for condenado por abuso de autoridade sofrerá efeitos não somente penais, como extrapenais. Extrapenais genéricos e extrapenais específicos. O artigo 4º, ele acaba misturando efeitos extrapenais genéricos com efeitos extrapenais específicos. O inciso 1 trata da obrigação de reparar o dano, mas tem um detalhe. O inciso 1 diz que é efeito da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença valor mínimo a título de reparação de danos. Pô, Rogério, aí no inciso 1 ele misturou 91 do Código Penal com 387, inciso 4 do CPP. Exato, mas com detalhe. Com detalhe, olha só, Silvio. A requerimento do ofendido. A nossa juíza vai poder reparar danos na sentença? Claro, mas diferentemente do CPP, que não te
obriga a aguardar provocação da vítima, aqui você precisa do requerimento do ofendido. Se não houver requerimento do ofendido, buscando a reparação dos danos, o juiz não pode agir de ofício como pode no CPP. De ofício não, porque no CPP o juiz também age mediante provocação do Ministério Público. O Ministério Público deve colocar na inicial esse pedido, mas o Ministério Público agora só vai poder colocar na inicial esse pedido endereçado ao juiz se houver requerimento do ofendido. Isso não tem no CPP, mas tem na lei de abuso. Então os delegados, tem delegado aqui? Delegado, olha só, sentam juntos, que legal. Viu? Senta tudo junto ali. Mais unidos que o MP sentam aqui, outro ali, lá no fundo, senta junto, é isso aí. Então olha que interessante, os delegados, no inquérito policial, vão ter que tomar muito cuidado com isso. Não vão poder deixar passar essa oportunidade de colher o requerimento do ofendido. Claro, dispensa formalidades. Basta a vítima dizer, quero ser reparada nos danos sofridos. Acabou o problema. Mas é um cuidado que o delegado vai ter que observar, senão o Ministério Público não consegue provocar o Judiciário. E nós sabemos que o Ministério Público tem que provocar o Judiciário. Nós discutimos isso até no GNC-CRIM, tem que provocar o Judiciário na denúncia. Não adianta querer provocar o Judiciário em memoriais. O STJ já decidiu que o pedido tem que ser feito na denúncia para permitir o contraditório e a ampla defesa em cima desse valor. Os incisos 2 e 3 trazem efeitos extrapenais específicos. Inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função e a perda do cargo, do mandato ou da função. Esses dois efeitos só incidem se o agente for condenado e considerado reincidente em crimes de abuso de autoridade. Espera um pouquinho, Rogério. Para eu responder por abuso de autoridade, eu tenho que agir com aquele dolo terrível. Sim. Mesmo se eu agir com aquele dolo terrível, vários crimes são de menor potencial ofensivo, tem transação penal, sim. Outros admitem o acordo de não persecução penal, sim. Se não der transação, se não der acordo, eu posso ser condenado. Não, tem a suspensão do processo. Ah, verdade. Mas se não der suspensão do processo, eu vou ser condenado. Vai. Vou perder o cargo? Não. Você tem que ser reincidente específico em abuso de autoridade. E tem colega querendo não mais conduzir coercitivamente. Perceberam? Bom, eu vou deixar esse material, tudo que eu falei está aqui. Eu quero entrar no artigo 5º. O artigo 5º, ele tem uma pegadinha. O artigo 5º fala das penas restritivas de direitos. Se você for condenado por abuso de autoridade, em princípio, a pena de prisão, ela pode ser substituída por penas alternativas. A lei de abuso de autoridade, ela poderia muito bem ter optado pelo seguinte sistema. Aos crimes previstos nesta lei, aplicamos o sistema de penas alternativas do Código Penal. Pronto. Eu ia lá no Código Penal, eu ia aplicar as penas restritivas do Código Penal e seguir o passo a passo da substituição do Código Penal. Acabava o problema. Não. O legislador falou o seguinte: para crime de abuso de autoridade, eu só admito duas restritivas de direitos: ou prestação de serviço à comunidade, ou suspensão do exercício do cargo, função ou mandato, pelo prazo de 1 a 6 meses, com perda de vencimentos e vantagens. Ele não perde cargo, função ou mandato, fica suspenso, e não recebe e perde vantagens. Não se trata de perda, e sim suspensão, como sanção alternativa. Rogério, então só admitimos essas duas espécies de restritivas de direitos? Só. Agora eu pergunto para vocês: qual é o passo a passo? Qual é o procedimento a ser observado na substituição? O do Código Penal. Para crime doloso, nós só podemos substituir se a pena aplicada não suplantar 4 anos, se for cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.
desde que ele não seja reincidente específico em regra e sendo as circunstâncias judiciais favoráveis. Artigo 44, acabou. Mas olha o detalhe. Eu falei que são duas as penas restritivas de direitos. Eu pergunto e gostaria de ouvi-los. Se vocês amanhã forem condenados por abuso de autoridade, vocês querem que o juiz substitua a pena por qual restritiva? 1 ou 2? 1 ou 2, Silvio? 1, você vai prestar serviço à comunidade, mas vai continuar ganhando. Você vai poder manter o seu vício do álcool, porque o Ministério Público tem um problema de alcoolismo, segundo algum. Não é? Nós somos alcoolistas. Alcoolistas dizem que é pré-requisito. Então, se aplicar o inciso 2, nós não vamos conseguir exercer nosso mistério. Comparem incisos 1 e 2. 1, você vai prestar serviço à comunidade, mas vai continuar ganhando. O 2, você pode ficar até 6 meses sem receber o salário. Eu prefiro ser condenado à prestação de serviço. Rogério, eu prefiro ser preso. Se vocês concordam comigo que o inciso 1 é menos rigoroso que o inciso 2, nós sabemos que no Código Penal o juiz só pode substituir a pena de prisão por prestação de serviço à comunidade se a pena for superior a 6 meses. 6 meses. Se a pena não for superior a 6 meses, no Código Penal ele tem que optar pelas outras restritivas. Aqui, se a pena não for superior a 6 meses, só tem uma opção: suspende e não ganha salário. Eu, por exemplo, eu vou recorrer para o tribunal aumentar minha pena. Falar, tribunal, fui condenado a 6 meses, por favor, aumente 1 mês. Por quê? Porque eu quero continuar recebendo meu salário. Não faça isso, não diminua a minha pena, por favor. Pode aplicar até 1 ano. Não é absurdo? Então, olha, a pergunta que eu faço, esse piso de 6 meses, que está previsto no artigo 46 caput do Código Penal, permanece na lei de abuso de autoridade? Entendo que não. Sob pena de nós punirmos o mais com menos e o menos com mais. Por uma questão de proporcionalidade, de razoabilidade, na lei de abuso nós não observamos o piso de pena superior na prestação de serviço à comunidade. Não observamos. Agora, cuidado, que a lei diz que o juiz pode aplicar as duas restritivas cumulativamente. Aí é o pior dos mundos. Né? Você, além de trabalhar, não ganha. Tá joia? Os artigos 6º, 7º e 8º, eu vou pedir licença, não vou explicar, eles tratam das sanções de natureza civil e administrativa, podemos dar sequência. Vamos para o primeiro tipo incriminador, artigo 9º. O artigo 9º, no caput, pune decretar medida de privação da liberdade e manifesta desconformidade com as hipóteses legais, 1 a 4 anos e multa. E o parágrafo único anuncia que incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixa de relaxar a prisão, substituir prisão preventiva ou deferir liminar ou ordem de habeas corpus. Vamos analisar primeiro o caput. Pergunto, a expressão decretar limita o sujeito ativo? O artigo 9º caput é um crime praticado somente pela autoridade judiciária? Vamos lá fazer uma enquete, Recife. Quem acha que o caput só é praticado pelo juiz, levanta a mão. Quem acha que não é somente pelo juiz, levanta a mão. Quem não está entendendo porra nenhuma, levanta a mão. Pode ser mais uma opção, né? Hã? Olha que legal, exatamente. O que se entende por decretar? O artigo 9º caput, utilizando a expressão decretar, em momento algum restringe o sujeito ativo à autoridade judiciária. Porque decretar aqui, eu já estou antevendo divergência, mas a conclusão que eu extraio é que o núcleo decretar tem o sentido de determinar, decidir, ordenar, não se restringindo à autoridade judiciária. Aliás,
Se quisesse o legislador restringir a autoridade judiciária, ele teria feito o que fez o parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade, aqui ele foi expresso. O parágrafo único, sim, é um dispositivo aplicado somente para a autoridade judiciária. O caput não. Nós estamos abrangidos no caput. Rogério falou decretar medida de privação da liberdade. Sim, não vamos pensar somente em medida de privação da liberdade prevista no Código Penal, no Código de Processo Penal. Vamos pensar em todas as medidas privativas de liberdade previstas no Código de Processo Penal, previstas no ECA, previstas no Código Civil e Processo Civil, previstas no Código de Processo Penal Militar. Então, quando eu falo em medida de privação da liberdade, são todas aquelas penais e extrapenais que imponham qualquer limitação ao direito e liberdade das pessoas, que só podem ser levadas a efeito nas hipóteses legais. O parágrafo único pune na mesma pena do caput a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixa de tomar estas medidas que inibem constrangimento ilegal. Esse parágrafo único dialoga, não exclusiva, mas principalmente com o 310 do CPP. E aqui eu quero fazer um parênteses, espero ser bem compreendido. Com razão, o colega Francisco Dirceu percebeu várias expressões amplas, vagas, ambíguas, indeterminadas dessa lei. Eu só acho que nós temos que tomar cuidado em jogar pedras em todas. O artigo 30, por exemplo, como o nosso procurador-geral mencionou, esse artigo 30 não tem como passar num teste de constitucionalidade, não tem. Mas nós não podemos, é uma opinião minha, tá? Estou sujeito a crítica. Nós não podemos jogar pedra em todas as expressões indeterminadas. Sabe por quê? Porque o Código Penal tem vários crimes com elementares indeterminadas, tipos abertos, e nós defendemos esses tipos, viu? Nós defendemos esses tipos. Lá no Código Penal, tem vários tipos com elementares abertas, normativas, e nós defendemos a sua existência. Nós não podemos jogar pedra aqui, porque amanhã os argumentos que nós estamos usando para derrubar esses tipos vão usar para derrubar tipos que nós trabalhamos o dia a dia. Chama atenção a expressão prazo razoável. Comete abuso de autoridade o juiz que, num prazo razoável, deixa de relaxar a prisão manifestamente ilegal. Não é só o juiz que deixa de relaxar a prisão manifestamente, é o juiz que age com aquele dolo do artigo 1º. É o juiz que não relaxa a prisão para prejudicar, para beneficiar, por capricho ou satisfação pessoal. Não é porque o juiz não relaxou uma prisão que já terá cometido abuso de autoridade. Preciso do elemento subjetivo. Então, quando o Francisco menciona aquelas decisões em WhatsApp, além das decisões estarem sendo tomadas numa época em que a lei vigente se encontra, eu sempre respondia assim quando eu recebia: mas esse juiz está confessando que quer agir por capricho ou satisfação pessoal? Ele está tentado a prejudicar ou beneficiar outrem? Mas vamos tentar decidir o que significa prazo razoável. E quando eu fui escrever sobre essa lei, fiquei pensando, prazo razoável. Eu não posso também simplesmente criticar o prazo razoável, sendo que a Constituição Federal determina a conclusão dos procedimentos num prazo razoável. O tempo razoável de duração do processo é garantia constitucional do cidadão, e eu vou negar que existe isso. Eu acho importante nós balizarmos. O que seria prazo razoável? Bom, será que eu posso usar o prazo de 24 horas, que é o prazo que tem o delegado, por exemplo, para decidir um flagrante? Prazo de 24 horas que está previsto no artigo 800, inciso 3 do CPP, prazo que o juiz tem que observar nos despachos de expediente? Eu acho que 24 horas é muito pouco. Muito pouco. Rogério, será que então podemos usar um prazo de 5 dias também do artigo 800 do CPP? Prazo esse para o juiz decidir no caso de interlocutória simples?
Eu acho 5 dias muito. Nós estamos falando de prisão manifestamente ilegal. Nós estamos falando de substituição preventiva por cautelar quando manifestamente cabível. Eu não estou falando na bola dividida. Eu estou falando quando ela é manifestamente legal. Quando não há dúvida de que ela é legal. Quando ela é claramente legal. Então eu acho que 5 dias para enxergar uma prisão manifestamente ilegal é muito tempo. Então você sugere o quê? Isso aqui é uma sugestão. 48 horas. A juíza está puta comigo lá. 48 horas. Eu estou falando de 48 horas, mas primeiro, aí Rogério, eu extrapolei 48 horas. Esse é um prazo sugerido. Claro que esse prazo vai depender da realidade, da comarca, do tribunal, de repente até a complexidade do feito. Esse prazo, se ele for extrapolado, você não está extrapolando um prazo legal, é um prazo sugerido. Não tem um prazo legal, é um prazo razoável. E se houve ou não observância do prazo razoável, isso depende da análise do caso concreto. Envolve tudo isso que o colega mencionou. E mais, precisa do dolo, com aquele elemento subjetivo, prejudicar, beneficiar outro, em capricho ou satisfação pessoal. E compete à acusação demonstrar esse dolo com elemento subjetivo na inicial. Isso não é algo que se demonstra na instrução. Se o Ministério Público, na inicial, não demonstra esse dolo com elemento subjetivo, o juiz nem recebe a inicial. A petição é inepta. Bom, isso aqui é uma sugestão, mas a observação do colega ela é importantíssima. Vamos ter que aquilatar o caso concreto, sempre. Perfeito. Tem comarcas que, de repente, 48 horas é até muito. Escuta, ele ficou 48 horas com esse único pedido de relaxamento. Agora, tem lugares que um juiz ou um tribunal tem 12, 15, 20 pedidos por dia. Então, calma, vamos analisar o caso concreto, sem ignorar o elemento subjetivo. O artigo 10 mostra a afoiteza do legislador. O legislador foi afoito. Ele criou essa lei dentro de um clima de revanchismo, como eu já mencionei, e foi afoito. Não foi técnico, não agiu com o rigor que nós gostaríamos do parlamento. O artigo 10 pune com detenção de 1 a 4 anos decretar a condução coercitiva de testemunho ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Na minha opinião, esse ou não precisava existir. Porque se não houve prévia intimação de comparecimento ao juízo, ela é descabida. Então, acho que nem precisava do ou para frente. Rogério, mas o Supremo decidiu algo aí da condução coercitiva não faz muito tempo, né? Exato. Nas ADPFs, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 395. Na arguição de descumprimento de preceito fundamental 444, decidiu o Supremo ser vedada a condução coercitiva para interrogatório, seja policial, seja judicial. Então vejam que o Supremo falou: eu não quero que ninguém conduza investigado ou acusado para o interrogatório. O investigado e o acusado têm direito não só ao silêncio, mas direito à ausência. Pronto. Por que você vai conduzir coercitivamente uma pessoa que pode, na sua frente, reservar seu direito constitucional de ficar calada? Só para constrangê-la? Então não tem que ter a condução coercitiva para interrogatório mesmo. Agora, o Supremo não proibiu condução coercitiva, hein? Nem mesmo de investigado ou acusado. A condução terá cabimento para identificação, qualificação e até para reconhecimento, para atos diversos do interrogatório. Uma defensora pública, amiga minha, mandou assim: Rogério, espera um pouquinho, você acha que ele pode ser conduzido coercitivamente para reconhecimento? Pode,
Mas ele não está produzindo prova contra si? Não, porque ninguém pode ser obrigado a, de forma ativa, produzir prova contra si mesmo. Mas de forma passiva, não tem problema. Eu não estou pedindo para ele confessar, não estou pedindo para que ele diga se foi ele, estou pedindo para ele ficar quieto e ser ou não reconhecido por quem estiver no ambiente policial ou judicial. Isso é possível, e o Supremo admitiu. Então, cuidado que em nenhum momento o Supremo acabou com condução coercitiva. Aliás, a condução coercitiva não é só do investigado e do acusado, é condução coercitiva da vítima, é condução coercitiva da testemunha. Pô, Rogério, vítima pode ser conduzida coercitivamente? Pode. Zaffaroni não critica isso, né? Fala aqui, Estado que permite condução coercitiva de vítima é o Estado que se acha mais vítima do que a própria vítima. Mas não importa. Investigado pode ser conduzido coercitivamente, acusado pode ser conduzido coercitivamente, testemunha pode ser conduzida coercitivamente e a vítima também. Só falta o legislador saber disso. Por quê? Leia o artigo 10 novamente. Ele pune o quê? Decretar condução coercitiva de testemunha investigado, esqueceu da vítima, esqueceu do acusado. Condução abusiva da vítima pode gerar consequências outras, mas não vai configurar este crime. Senão seria analogia em Malam Partem. Ah, mas onde está escrito testemunha eu não posso atender vítima? Só se quiser rasgar o Código de Processo Penal. Onde está escrito investigado eu posso encarar acusado? Só se você quer rasgar o Código de Processo Penal. Mas aqui eu sou obrigado a lembrar de um detalhe importante. A Lei 12.850 de 2013, a Lei das Organizações Criminosas, ela tem um crime que é embaraçar investigação. E o STJ entendeu que investigação abrange processo. Porque seria um absurdo ser crime embaraçar a investigação de uma organização criminosa, mas não ser crime embaraçar o processo. Só a polícia tem essa norma protegendo os seus atos. O juiz não tem? Absurdo. O STJ falou, olha, onde está escrito investigação, também abrange a investigação sob o crivo do contraditório, que é o processo. Interessante. Se o STJ usar essa lição lá, aqui, talvez faça algum sentido investigado abranger acusado. Tecnicamente, eu acho absurdo, eu defendo que o legislador errou, esqueceu da vítima, esqueceu do acusado, querer integrar é analogia em Malam Partem. Bom, eu faço essa pergunta e deixo a conclusão. O delegado de polícia e o Ministério Público podem cometer este crime, sim. O delegado pode conduzir coercitivamente, o Ministério Público pode conduzir coercitivamente, tem que observar as formalidades legais. Só um parênteses, Paulo Rangel, colega do Ministério Público, que foi pelo 5º Constitucional e hoje é integrante do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, entende que a polícia não pode conduzir coercitivamente e o Ministério Público também não. Entende que polícia e Ministério Público têm que requerer ao Judiciário para que o Judiciário determine a condução coercitiva. Mas isso é quase só ele, tá? Uma lição minoritária. O artigo 12, ele pune deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal, endereçada principalmente para a polícia. Parágrafo único diz que na mesma pena incorre quem deixa de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. Quem deixa de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa em local onde se encontra a família. Quem deixa de entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa, com motivo da prisão, nome de condutor e testemunha. E quem prolonga a execução de pena privativa de liberdade, prisão temporária e por aí vai. Chama a atenção nos incisos 1, 2 e 4, a expressão imediatamente. Você tem nos incisos 1, 2 e 4 a expressão imediatamente. E o que significa imediatamente? Só o inciso 3 é que fala em 24 horas. Pô, já, peraí, se o inciso 3 fala em 24 horas, os outros incisos falam imediatamente, então é menos que 24 horas. Ah, é? Qual
Qual é esse prazo? 12? 18? 6? Eu chego à seguinte conclusão: nos incisos 1 e 4, imediatamente tem que obedecer 24 horas, ainda que não esteja escrito 24 horas, temos que obedecer esse prazo mínimo. Só no inciso 2, que é comunicar à família ou pessoa indicada pelo preso, é que o imediatamente significa, naquele momento, sem intervalo temporal. Tá ok? Somente no inciso 2 é que o imediatamente fica aquém de 24 horas. O inciso 3 fala a entrega da nota de culpa com o nome do condutor, da testemunha e da vítima. Espera um pouquinho. Mas em algumas situações excepcionais, a polícia pode entregar a nota de culpa sem identificar condutor, testemunha e vítima. Basta você ler a Lei 9.807 de 99, que assegura a vítimas e testemunhas a preservação da identidade, imagem e dados pessoais. Então, se o delegado fundamentar, ele pode entregar a nota de culpa em 24 horas sem estes dados fundamentados na Lei 9.807 de 99. Ok? O artigo 13, esse artigo 13, Francisco, nós, do GNCCRIM, fizemos uma nota para o Congresso, falando, por favor, esqueça esse artigo 13, isso aqui é uma burrada. Vocês estão cometendo um equívoco histórico, envergonha o Brasil, que é equívoco. O artigo 13 pune: constranger o preso ou detento, mediante violência ou grave ameaça, ou redução de sua capacidade de resistência, a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei e produzir prova contra si mesmo, contra terceiro. Bom, o inciso 1 já vai colocar, a partir de janeiro, alguns programas de televisão numa situação de dificuldade financeira, né? Não vai poder colocar preso em situações vexatórias, mas como que alguns programas vão viver? Tem que se reinventar. Constranger o preso ou detento a produzir prova contra si mesmo. Constranger mediante violência ou grave ameaça. Então vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar um policial civil, estou usando um exemplo. Policial civil constrange com violência um preso para confessar no inquérito. Um promotor de justiça que atua no GAECO constrange com violência ou grave ameaça um preso a confessar no interrogatório dentro do PIC. Qual crime cometeu? Esse artigo? Então a gente não comete mais tortura? A pena aqui é de quanto? 1 a 4 anos. Esse crime não é hediondo, não é equiparado a hediondo. Pena de 1 a 4 anos admite até suspensão do processo. Olha que legal, tem colega com medo da lei. Antes dela, nós respondíamos o quê? Por tortura, com pena de 2 a 8 anos, crime equiparado a hediondo, sofrendo os consectários da Lei 8.072/90. Olha a estupidez do legislador. Ai, Rogério, não fala assim, não tem outra palavra. Ai, que feio o legislador. Não, errou. De forma estúpida, porque foi avisado. Nós mandamos, não fomos só nós, a AMB mandou, várias entidades mandaram. Falando, ô legislador, não crie esse crime, porque nós já temos um delito mais grave, que é o delito de tortura, com pena de 2 a 8 anos. Está aqui, ó. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima pessoa torturada ou de terceira pessoa. Não precisava do artigo 13. E agora? Eu vou defender o quê? Novácio, Legis e Mélios, igual aconteceu com a porcaria da arma branca? Agora eu vou falar o seguinte: você é um credor, você torturou o devedor para confessar uma dívida? Sim, tortura, pena de 2 a 8 anos. Ah, você é um policial que torturou um preso para confessar? Isso é abuso de autoridade, suspensão do processo. E qual é o outro predicado, a não ser estúpido, que eu vou
utilizar numa mudança dessa? Rogério, tá, entendi, e agora? Agora nós estamos defendendo nos enunciados que o doutor Francisco mencionou, e que tivemos a participação do MP de Pernambuco dentro do GNC-CRIM, nós estamos defendendo que não há novatio legis in melior. Seria uma vergonha você anunciar para o mundo o seguinte, ó, em termos de tortura, você, mundo, que quer ver uma atuação enérgica do Estado, nós estamos melhorando a situação para os agentes públicos. Isso é uma vergonha. Então, o que nós estamos defendendo como tese? O juiz vai ter que analisar o caso concreto. A depender do grau de constrangimento é abuso de autoridade, a depender do grau de constrangimento, tortura. Vai depender da análise do caso concreto. Se for um constrangimento causador de sofrimento físico ou mental, expressão essa que não tem no artigo 13, indicando um grau maior de civícia, opa, aí é tortura. Mas vai precisar da análise do caso concreto. Não, e agora sabe o que vai acontecer? Vai gerar uma sequência de pedidos de torturadores solicitando ao judiciário o quê? Novatio legis in melior. Eu fui punido por tortura, mas na verdade eu só pratiquei um abuso de autoridade. A lei de tortura, a perda do cargo é um efeito automático da condenação. Aqui você precisa ser reincidente específico. O artigo 15 pune constranger ou depor sob ameaça de prisão pessoa que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Esse dispositivo é muito claro que ele quer punir. Não vou perder tempo. Parágrafo único diz que incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio e de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrão. Cadê o colega do júri? Além da representante do CAOP que fez o júri do Lampião, é isso? Exato. Quem mais do júri está aqui? Colega do júri? Tá, a galera do júri senta junto também. Sofre junto, né? Não é incomum no júri, principalmente no júri, porque fora do júri eu não vejo muito sentido, mas no júri é muito comum o promotor fazer o seguinte. Eu não enxergo bem, mas é o Lúcio que está aí atrás? Você veio da Paraíba para cá? Que legal, seja bem-vindo. Todo mundo Paraíba aí? Legal, sejam bem-vindos. Joia, Lúcio, falamos ontem, né? É muito comum no júri, perante os jurados, o promotor, percebendo que o réu reserva seu direito de ficar calado, olhar para o juiz e dizer: juiz, ainda que ele não responda, eu quero fazer minhas perguntas, quero que conste minhas perguntas. Por quê? Se não for no júri, é capaz de o juiz falar: você vai ficar falando sozinho. Não adianta você fazer suas perguntas, porque eu não vou poder considerar absolutamente nada, ele vai ficar em silêncio. Mas perante o jurado, isso tem um significado e um efeito. Porque quando eu falo assim, eu ia perguntar para ele, e gostaria que constasse, por que ele não sei o que mais? O jurado está falando: nossa, ele não vai responder? Rogério, e agora? Agora acabou. Nós não podemos mais fazer isso. Se ele diz: eu quero ficar em silêncio, continuar o interrogatório é constrangimento. Tem que parar, infelizmente, tem que parar. Mas ele pode optar por responder somente as perguntas do advogado? Pode. Mas não é justo. Bom, mas paciência. Não tem muito o que fazer. A partir do momento que ele diz: juiz, não vou responder uma pergunta sua. Promotor, se eu não respondo a dela, imaginou as suas. Advogado, manda. Ele pode. E querer constrangê-lo a ouvir as perguntas que ele já falou que não vai responder, passa a ser objetivamente um ato que caracteriza a abuso de autoridade. Falei objetivamente, porque para ser crime eu preciso do elemento subjetivo. Isso aqui se aplica também para o inquérito, né?
para a fase extrajudicial. Veja que eu nem uso fase policial, eu uso fase extrajudicial, tamanho compromisso que tem o delegado com o sistema de garantias. Tá ok? O artigo 16 pune deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso quando sua captura ou quando deva fazê-lo. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório e sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Por conta do pouco tempo que eu tenho, eu não vou perder tempo com esse dispositivo. O artigo 18, esse é legal. Esse legislador, ele foi criativo. Ele pune submeter o preso a interrogatório policial, é só interrogatório policial, esqueça o judicial. É crime submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se tratar de flagrante delito ou se o preso assistido consentir em prestar declarações durante o repouso noturno. Rogério, mas você vai explicar o quê? Está tranquilo. Ele não pode ser interrogado durante o repouso noturno, salvo se for flagrante, ou se no caso de preventivo e temporário ele concordar em ser ouvido. Está muito tranquilo, não está? Só está tranquilo se você me responder o que é repouso noturno. O que significa repouso noturno? Hã? O legislador, com certeza ele estava, algum legislador estava encanado com o furto mediante o repouso noturno. Ficou na cabeça de algum legislador o 155 parágrafo 1º. O 155 parágrafo 1º fala do repouso noturno. Pois é. Mas olha só, repouso noturno, o que significa? Vamos lá no furto, o que significa repouso noturno? A doutrina diz, é o período em que a comunidade se recolhe para o descanso diário. Que período é esse, Lúcio? Vamos imaginar, qual é o período de repouso noturno na capital de São Paulo? Não, lá não tem repouso noturno. Lá a pessoa não repousa, chega em casa elétrica, não repousa. Agora vamos para uma pacata cidade do interior, qual é o período de repouso noturno? De repente começa às 7 horas da noite. Aí a doutrina penal diz, o período de repouso noturno depende dos costumes da localidade. Mas eu vou ter que trazer esses costumes para cá? Eu acho absurdo. Então eu estou sugerindo 2 dispositivos. O procurador-geral lá em São Paulo já adotou uma das posições. Eu estou sugerindo ou utilizarmos o 212 do CPC, repouso noturno a partir das 20 horas, a partir das 20 horas não pode mais interrogar preso preventivo e preso temporário, salvo se ele concordar, assistido por advogado. Não basta concordar, tem que estar assistido por advogado. Ou então, eu vou usar a própria lei de abuso de autoridade, que no parágrafo 1º do artigo 22, inciso 3, fala da proibição de cumprimento de mandado de busca e apreensão após as 21 horas. Eu prefiro uma interpretação intra-legem, dentro da própria lei. Então o Procurador-Geral de São Paulo, o doutor Zmânio, já falou, opa, essa é a corrente que nós vamos adotar aqui. Pode ouvir preso temporário, preso preventivo até as 21 horas. Rogério, e se eu comecei antes das 21 e bateu 21 horas, o que eu tenho que fazer? Parar, óbvio. O que a lei não quer é que você use a estafa em prejuízo do interrogado. Deu 21 horas, você para. Ele assina e continua no dia seguinte, ainda que seja fim de semana. Porque não está proibido aos fins de semana. O interrogatório não está proibido aos fins de semana, nós só não queremos que o interrogatório ocorra com o preso esgotado física e mentalmente. Pronto. Tá ok? O artigo 19, eu também vou pular por causa do tempo, ele pune impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente, incorre na mesma pena o juiz que, ciente do impedimento, deixa de tomar providências. O artigo 20, esse vai dar problema. Você é a única representante judiciária aqui ou tem mais? Colega é a única juíza aqui?
Então vai ter que ser, tem mais. Estão dedando, assim, tá aqui. Tem gente fazendo assim, Também é? Não? Então vamos lá, porque vai dar divergência. Olha o parágrafo único que ele pune. Me interessa o parágrafo único. É abuso de autoridade que impede o preso, o réu solto ou investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor por prazo razoável antes de audiência judicial, ou de sentar ao seu lado durante o ato, desde que não seja interrogatório ou por videoconferência. Vocês perceberam que é abuso de autoridade você impedir o réu, preso ou solto, ou investigado, de entrevistar-se pessoal e reservadamente com o advogado e defensor por prazo antes da audiência judicial. Sabe qual é o problema? O CPP, no artigo 185, parágrafo 5º, ele garante o direito de entrevista pessoal e reservada antes do interrogatório. Espera um pouquinho, Rogério. Então agora ele tem direito a 2 entrevistas com o advogado ou defensor antes da audiência e antes do interrogatório. Olha que situação. E pior, só está previsto como crime impedir a entrevista antes da audiência. Não está previsto como crime impedir a entrevista antes do interrogatório. E se você perguntar para qualquer advogado, meu irmão aqui me corrija se eu estiver errado. Quando eu falo meu irmão, é meu irmão mesmo, né? Está aqui comigo. O que é melhor para o advogado? Entrevistar-se antes da audiência ou depois que foram produzidas as provas de acusação e defesa e o seu cliente vai ser chamado para ser ouvido? Antes do interrogatório, é muito melhor. Mas o crime é impedir antes da audiência. Perceberam isso aqui? O que nós estamos concluindo, pessoal? O que nós estamos concluindo? Mas tudo isso que eu estou falando, a lei não está nem vigente. Daqui a um ano vocês vão me encontrar e falar, nossa, Rogério, quanta bobagem você falou lá em Recife, né? De repente, eu estou falando de uma lei que nem está vigente. Ainda vai passar no dia a dia do delegado, do promotor, do juiz. Ainda vamos ter jurisprudência nos auxiliando. Mas olha, a conclusão que eu extraio é o seguinte, Silvio. Se você impede a entrevista antes da audiência judicial, é crime. Desde que presente o elemento subjetivo, sempre. É crime. Não só é crime, como também tem reflexos processuais penais, nulidade. Agora, se você impede a entrevista antes do interrogatório, não tem crime. Senão seria analogia em malambarda. Mas tem reflexos processuais, nulidade. Então, oi. Dá uma olhada aqui, Ele fala antes da audiência judicial. O interrogatório encerra a audiência. Ele está falando, a entrevista, não está falando na audiência, é antes de começar o ato. Pode ser pegadinha, pode ser outra estupidez, mas com certeza está mal redigido. Porque olha o que ele fala, repito, antes da audiência judicial. Claro, nós vamos, de repente, amanhã encontrar a doutrina falando, antes da audiência judicial, abrange o interrogatório. Espera um pouquinho, mas o Supremo, ele quer que o interrogatório sempre seja o último ato da audiência, que seja um ato de encerramento. Procedimentos que prevêem o interrogatório inaugurando a audiência, o Supremo já falou que viola o princípio da ampla defesa do contraditório. Isso é falta de cuidado do legislador. O legislador não dialogou o artigo 20 com 185 do CPP. Ele nem abriu o CPP para ver que esse direito já está garantido. Mas vamos ter que aguardar a jurisprudência. Eu não acho absurdo amanhã surgir uma corrente comunicando os dois e dizendo, olha, antes da audiência judicial significa antes do interrogatório. Eu não duvido que vá surgir corrente nesse sentido. Agora, eu acho que lei mal feita tem que ter o rigor da interpretação e não a benevolência do intérprete. Se ele não soube fazer a lei, que responda à sua ineficiência.
É analogia em Malan Partem querer abranger o território judicial, na minha opinião. O artigo 21 pune manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Parágrafo único fala da criança e do adolescente. Outra estupidez do legislador. Por quê? Porque esse comportamento já aconteceu no estado do Pará. Tem colegas do Pará aqui? Não? No estado do Pará já aconteceu colocar uma menor infrator para cumprir medida socioeducativa com homens. E ela foi estuprada, contraiu o vírus do HIV, etc. As pessoas que colocaram essa jovem para cumprir a medida socioeducativa no ambiente masculino, penitenciária, responderam por tortura. É o artigo 1º, parágrafo 1º da lei de tortura. Reclusão de 2 a 8 anos para quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Novamente o legislador coloca em rota de conflito a lei de abuso de autoridade e a lei de tortura. Então o que nós vamos ter que concluir? Olha só a nossa tarefa, o que nós vamos ter que concluir? Que se ele colocar, por exemplo, uma mulher cumprindo pena no ambiente masculino, criança e adolescente cumprindo medida socioeducativa, criança não cumpre medida, mas adolescente, cumprindo medida socioeducativa com maior de idade, isso é abuso de autoridade, desde que não resulte sofrimento físico ou mental. Resultando sofrimento físico ou mental, não é abuso de autoridade, é tortura. Vamos ter que analisar o caso concreto. E como é que fica a mulher trans, o homem trans? E agora? Mulher trans foi presa, ela vai cumprir a prisão no ambiente masculino ou feminino? Ela escolhe? Pessoal, temos uma resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária estabelecendo parâmetros, e em São Paulo se chegou a defender a tese que ela escolhe. E uma mulher trans escolheu cumprir a pena no ambiente feminino e estuprou 4 detentas. Se encontrou. Pessoal, absurdo, né? Sabe como é que São Paulo faz agora? Tem até uma resolução da Secretaria de Assuntos Penitenciários. Homem trans, ambiente masculino. Mulher trans, ambiente feminino, desde que tenha feito a cirurgia de ablação do órgão. Se não fez a cirurgia, cumpre a prisão em estabelecimento separado de homem e mulher. São Paulo tem uma... Pessoal, não é fácil. Não é fácil. O 22 tem sido mal interpretado por alguns colegas, dizendo, olha, aqui eu tenho a violação de domicílio. Não! O 22 não pune a violação de domicílio. Ele pune invadir ou adentrar clandestino astuciosamente imóvel. Ninguém falou casa, ninguém falou domicílio, eu estou falando em imóvel, muito mais amplo do que casa. Não é uma reprodução do 150 do Código Penal, aliás, o 150 parágrafo 2º, que traz a violação de domicílio abusiva, foi revogado pela lei de abuso de autoridade. Aqui eu estou falando em imóvel, e o que é imóvel? Eu vou ter que usar o artigo 79 do Código Civil. Bens imóveis são bens imóveis, o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. E aí eu pergunto para vocês, e a laje de uma casa? E a laje de uma casa? É imóvel? Cuidado no momento de cumprir mandado de busca e apreensão, principalmente os nossos colegas policiais. Por quê, Rogério? Porque a Lei 13.465 de 2017, que trata da regularização fundiária, esta lei aqui, ó, que trata da regularização fundiária, criou o direito de laje. A laje
pode ter matrícula independente do imóvel a que está acompanhada. Perceberam isso? Então você pode ter um imóvel e a laje desse imóvel está registrada em nome de outra pessoa. Então a polícia, quando representa pelo mandado de busca e apreensão, se perceber que o imóvel é composto de laje, é importante a polícia pesquisar se a laje não está registrada em outro nome. Se estiver registrada em outro nome, é importante constar do pedido, para que o juiz possa também constar da sua decisão. Você invadir laje registrada em nome de outra e sem autorização judicial, pode ser abuso de autoridade, desde que, obviamente, presente aquele dolo do artigo 1º. O artigo 22, parágrafo 1º, inciso 3, e aqui eu já vou quase encerrando, eu vou deixar o material, viu, nosso procurador-geral, vou deixar o material para os colegas. O inciso 13, esse vai trazer um debate interessante, porque ele está dizendo que é abuso de autoridade cumprir mandado de busca e apreensão após as 21 horas ou antes das 5. Vou precisar dos policiais civis agora. Qual o horário que vocês usam para cumprir mandado de busca e apreensão? Hã? Ah, que legal, alvorada e crepúsculo, que joia. Lá em São Paulo eles estão usando o quê? 6 às 6. Aqui também? 5 às 6? Ah, mas 5 às vezes está noite ainda, não está não? Ah, a gente coloca a luz alta. Liga a luz de todos os carros. Tem duas correntes. Uma corrente entende que você só pode cumprir o mandado de busca e apreensão de dia, o que diz a Constituição, e dia das 6 às 6. Eles buscam aí um critério objetivo, cronológico, eu não gosto. Se a lei maior diz que eu posso cumprir o mandado de busca e apreensão durante o dia, a partir do momento que eu tenho luz solar, eu posso cumprir o mandado até o final de luz solar. Então, qual horário é esse? Depende. Só tem que existir efetiva demonstração, prova de que havia luz solar. Acabou. E com a nova lei de abuso de autoridade? Agora a coisa complicou um pouquinho. Com a nova lei de abuso, nós vamos ter que cumprir mandado de busca e apreensão de dia, leia-se, com luz solar, desde que a partir das 5 e jamais depois das 9. Mesmo que já tenha luz solar antes das 5, mesmo que ainda tenha luz solar depois das 9, não pode cumprir o mandado de busca e apreensão. O mandado de busca e apreensão agora ele é cumprido durante o dia, leia-se, luz solar, respeitando das 5 às 21 horas. Isso aqui é um dos enunciados do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, que está submetido à análise dos demais procuradores gerais. Mandado de busca e apreensão coletivo. O STJ decidiu que não é possível mandado de busca e apreensão coletivo. Deixa eu contar uma história rapidinho. Você que queria... Deixa eu contar uma história rapidinho, posso? Rapidinho. Vocês me permitem? Rapidinho? Por causa disso aqui? Rapidinho, ó. Mandado de busca e apreensão coletivo, o STJ acabou de decidir que ele é impossível no nosso ordenamento jurídico por conta do artigo 243 do CPP, que diz que o juiz, quando expede o mandado de busca e apreensão, tem que individualizar o imóvel objeto da busca, correto? Pois é. Mas como é que vai a autoridade policial cumprir o mandado de busca e apreensão no morro, onde não tem nome de rua, não tem número de casa? Aliás, os morros hoje, essas comunidades, esse crescimento urbanístico desordenado, tornam absolutamente viável o cumprimento de um mandado de busca e apreensão nos termos do 243 do CPP. Repito, nascem em vielas, não tem rua. Os imóveis não têm número, não tem registro. Como é que eu vou combater milícias nos morros com mandado de busca e apreensão? Ou você acha que você combate essas milícias com prova testemunhal? Então é aqui que eu quero contar o caso.
eu estava no GAECO, em São Paulo. Tem colega do GAECO aqui? Colega do GAECO, joia. Eu estava no GAECO em São Paulo e nós recebemos uma senhora que queria falar com os promotores, e ela disse assim: promotores, eu venho de Jundiaí, uma cidade perto da capital. A nossa colega de São José dos Campos certamente já ouviu falar, Jundiaí. Falou: olha, eu sou de Jundiaí, o GAECO fica em Campinas, eu sou de Jundiaí e eu quero contar o que está acontecendo no meu bairro. Eu moro no São Camilo e lá é uma comunidade sem lei. Falei: nossa, comunidade sem lei? Como assim? Ela começou a contar caminhonetes com pessoas com metralhadora na caçamba. Falei: minha senhora, a senhora está assistindo filme. E a polícia não faz nada? Ela: doutor, a polícia não consegue entrar. Tem barricadas, a polícia não entra. Aí do policial que entrar lá sem um aparato, morre. Falei: ah, é? Falei: e o que acontece? Doutor, acontece o seguinte: as drogas e as armas dormem nas nossas casas, cidadãos honestos. Como assim? Todas as noites, quilos de drogas são colocados nos imóveis dos cidadãos, armas também. No dia seguinte de manhã eles vêm buscar. Quando deixam na minha casa, eu sou obrigada a ficar acordada. Eu morro de medo de sumir 1 grama, eu morro. Eu já sei, então vamos pedir um mandado de busca e apreensão. Como que é isso, doutor? Me diga as casas. Doutor, cada dia numa casa. Então me diga mais ou menos, me dê aí 10, 12 casas, nome de rua, número do imóvel. Ela: doutor, não tem nome de rua, não tem número de imóvel. É a casa de fulano, casa de Beltrano. Tem registro? Não. Mas vocês não pagam IPTU? Ela: IP o quê? IPTU, vocês não têm luz? Temos. Mas é uma ligaçãozinha difícil lá de fazer. Ficamos pensando como é que nós vamos conseguir investigar essa milícia dentro de São Camilo, Jundiaí, do lado de São Paulo. Foi aí que a polícia militar, que trabalhou com a gente nesse caso, a polícia militar falou: doutor, por que nós não infiltramos um agente? Foi antes da lei 12.850 de 2013, porque hoje a infiltração, em regra, somente policial civil e policial federal. Foi antes da lei 12.850. Falou: doutor, por que não infiltramos um agente? Falei: que legal, agente da polícia, né? Sim, nós temos lá na polícia uma pessoa que serviria muito bem e tal. Marcamos uma reunião com aquela senhora e o agente infiltrado, o pseudo-agente, para a gente ver se poderia ou não haver essa diligência. O agente, esse pseudo-agente infiltrado, chegou lá. Vocês não acreditam, na hora que ele entrou, eu levantei a mão, falei: morri. Ele tinha todos os predicados para entrar, porque não adianta você querer colocar para infiltrar numa organização criminosa o Brad Pitt. Morre. Né? Ah, sou do mal. Morreu. Você tem que infiltrar o Coringa. Né? Fábio Assunção. Agora vejam, pessoal. Está gravando, tá, né? Aí eles ficaram conversando, ele falou: doutor, eu vou precisar conversar com essa mulher 3 meses. Mas antes, vamos fazer um pedido judicial da infiltração de agentes. Fizemos um pedido judicial para a juíza, era uma juíza, vou falar o nome dela, Jane. Fizemos o pedido. Ela deferiu o agente infiltrado, olha que interessante. Aí ele ficou, antes de se infiltrar, ele ia se infiltrar na organização criminosa depois de se passar por sobrinho dessa senhora. Ele ia se passar por sobrinho, entrar na comunidade, morar com ela e aos poucos conquistando a organização. Ele falou: doutor, eu preciso ficar 3 meses conversando com ela, porque a partir do momento que eu entrar, eles vão confrontar os dois. Se um dos dois errar uma pergunta, morrem os dois. Eu falei: tá bom. Você topou? Estou aqui torcendo. Deu tudo certo, ele ficou 3 meses, falou: doutor, estou pronto para entrar. Entra. Entrou. O que chama a atenção desse policial militar? O português dele, excepcional. Ele fazia relatórios semanais. Um português espetacular. Aquilo, uma redação gostosa de ler, impressionante.
o retrato daquela comunidade. A infiltração era para durar X, durou metade do tempo, ele falou, estou terminando a infiltração, já tenho material mais do que suficiente. E tudo que aquela mulher falava foi confirmado, com fotografias, nomes. Falei, nossa, agora vamos entrar. Ele, doutor, mas como é que vai entrar? Cada dia, a droga está numa casa, a arma está em outra. Falei, olha, mandado de busca e apreensão coletivo. Aí fomos falar com a juíza. Sentamos os promotores do GAECO lá para falar com ela. Olha o que acontece, viu isso, veio o relatório, e aí você começa um somebody love e tal. Aí ela fez assim, eu já sei o que o Ministério Público está querendo. Ah, o quê? Um cheque em branco. Não, é em branco. Em branco. Foi um valor alto, mas é em branco. Aí nós tentamos argumentar a importância, ela nos interrompeu e falou o seguinte, eu vou deferir um mandado de busca e apreensão para aquela comunidade. Vocês vão poder entrar em todas as casas suspeitas, mas quem vai cumprir o mandado é o Ministério Público. Vocês são responsáveis por essa diligência. E eu olhei para os colegas e disse assim, eu acho essa porra inconstitucional. Sei vocês, já me convenceu. Conseguimos o mandado de busca e apreensão coletivo, chamamos o comando da Polícia Militar, éramos de 8 promotores, cada promotor ficou com um grupo de policiais militares. A Polícia Militar de São Paulo reservou para 30 dias de operação 1.000 homens. Claro, revezando, etc. 1.000 homens em 30 dias de operação no morro. Não 1.000 ao mesmo tempo, vocês entenderam, né? Dentro de um esquema de revezamento, etc. Eu lembro direitinho a data, eu estou até falando o nome, vocês consultam no Google, tem essa operação no Google. Eu lembro a data, foi dia 18 de setembro de 2009. Por quê? Porque eu não fui cumprir, nasceu minha filha. Minha filha nasceu, mandei um WhatsApp, falei, gente, infelizmente não vou poder ir, estou torcendo por vocês aí. Estou torcendo, aí você manda aquele emoji assim, né? Eu lá na maternidade, porque a maternidade ficava perto, você estava falando, ai meu Deus, alguém morreu. Foi um sucesso a operação, não teve um disparo de arma de fogo. A Polícia Militar agiu de uma maneira tão inteligente, e aliás, aqueles membros da milícia jamais esperavam uma operação dessa, que o fator surpresa acabou desarticulando totalmente, apreendemos toneladas de drogas e armas. Bom, aí fomos levar o relatório da operação para a juíza. Aí já tinha acabado a licença paternidade, eu fui. Eu que levei o relatório, inclusive. Olha só o que nós fizemos. Aí ela leu, olha que interessante, ela falou, promotores, sabe por que eu deferi o mandado de busca e apreensão coletivo? Eu falei, não, porque nós somos muito bons. Ela, não. Porque antes de ser juíza, eu era enfermeira. E eu fui 7 anos enfermeira nessa comunidade. E tudo que estava escrito lá, eu via todos os dias. Então chegou um momento, quando você fala em mandado de busca e apreensão coletivo, parar de ficar olhando só papel. A realidade nossa é outra. Uma realidade totalmente distinta, em que o CPP de 1941 não dá conta, e ele jamais imaginou que nós fôssemos viver. Eu quero encerrar, faltou muita coisa, eu vou deixar o material para vocês, eu quero encerrar dizendo que a sociedade, na minha opinião, merece um Ministério Público, um Judiciário, uma polícia civil, polícia militar, polícia federal, mais atuante ainda diante de uma lei como essa. Nenhum momento nós temos que temer essa lei, mas mostrar para a sociedade que ela pode continuar confiando que essa lei vai ser muito bem interpretada para proteger o agente ou autoridade de bem e para proteger a sociedade que tanto merece. Muitíssimo obrigado e até uma próxima oportunidade. Agradecemos ao professor Rogério pela brilhante palestra. Nesse momento, passa a palavra ao Procurador-Geral de Justiça, Dirceu Barros, que irá conduzir o debate. Pegar mais uma hora, viu, Rogério? Gente, a partir de agora vamos debater, né? Vamos fazer o debate
eu sou o coordenador do debate, não façam pergunta para mim, façam para mim que eu dirijo a Rogério. Essas perguntas podem ser feitas por escritos ou por microfone, tá bom? Avisar também que quem quiser comprar o livro do Rogério, só tem 20 livros, já compraram tudo, 20 não, 19. Sargento Barbosa, pega o meu aí, se não pegar abuso de autoridade, e abuso de autoridade é jus cacetense, viu? Cuidado. Só tem 19 livros, gente. Quem quiser pegar o livro de Rogério, a partir de agora, vocês podem fazer a pergunta, por favor, usem mais 3 minutos de perguntas e identifique o nome e a instituição. Alguém aqui está com o microfone do cerimonial, quem levantou a mão lá atrás foi... Lá atrás, lá no lado direito. Nome, instituição, 3 minutos. Quem quiser fazer por escrito, entrega alguém aí do cerimonial para mandar para mim, tá bom? Boa. Alcides, ministro da Polícia da Paraíba. Quem estava com a gente era o adolescente lá, o PGJ lá, da Paraíba, Kiko. Acabou de sair. Olha bem, eu acho que foi esquecido que no artigo 60 do Código Penal, eles falam que até 6 meses a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela de multa. Por que não aplicar aí também? Que é bem mais favorável. Perfeito. Praticamente todos os crimes são punidos também com multa. E aí tem a súmula 171 do STJ, que diz: quando na legislação especial nós temos privativa e multa, está vedada a substituição da privativa por outra multa. Uma súmula que eu acho que o colega como eu deve imaginar uma súmula sem sentido algum. Por que o crime, quando está no Código Penal, admite a substituição da prisão por multa, mesmo que a privação esteja acumulada com multa, e na legislação especial não admite? Eu até brinco, eu falo que essa súmula tem um número sugestivo, que é a súmula 171. É um estelionato jurídico, mas tem essa súmula, por isso que traz essa discussão, mas muito bem observado. Aliás, no 44, ele admite a substituição até 1 ano. Até 1 ano. Com a reforma em até 1 ano. Então, e tem esse detalhe, sem dúvida, bem observado. Boa tarde, meu nome é Guilherme Castro, promotor criminal aqui de Recife. Rogério, tive uma dúvida, que você trouxe uma informação sobre um julgado de Gilmar Mendes, sobre a questão relacionada à inércia do Ministério Público, com a diligência sendo realizada internamente. É pacífico que quando o Ministério Público requisita diligências, né, a polícia não está sendo inerte. Mas, assim, muitas vezes a gente tem falta de uma materialidade. E a tramitação do inquérito na capital, ela toma muito tempo para que você requisite ao delegado, que busque no Instituto uma prova material. E muitas vezes nós mesmos fazemos. Entramos em contato por e-mails e a gente consegue esse material. A gente corre o risco de estar aguardando essa diligência e ser interpretado que cabe uma queixa subsidiária? Não, porque daí não houve inércia. Porque você requisitou algo. A inércia desaparece com o arquivamento ou a requisição, desde que a investigação esteja madura. Então, de qualquer maneira, eu vou ter que despachar o inquérito, perfeito, dizendo que eu estou aguardando, requisitando do meu setor. Fundamenta a necessidade e a diligência para descaracterizar a inércia. Porque a inércia é a inação, é o não agir sem qualquer motivo. Perfeito. Entendi. Bem observado. Professor, boa tarde. José Soares, promotor de justiça de Pernambuco. Aquele tipo da decretação da prisão. O senhor falou que a expressão decretar abarcaria o membro do Ministério Público, não é isso? O policial? Não, eu falei que não abarca apenas o judiciário, mas outras autoridades ou agentes que decretam medidas de privação da liberdade. Privação da liberdade que não significa somente as privações do Código de Processo Penal ou penal, mas, por exemplo, do ECA, por exemplo, as prisões militares. Entendeu? Nós não podemos restringir o decretar do artigo 9º caput ao juiz.
Nós temos que lembrar, e aqui os policiais militares não me deixam mentir, que no CPPM, por exemplo, tem uma medida de privação da liberdade que dispensa, inclusive, determinação judicial. Em que situação nos abarcaria o membro do Ministério Público? E tese, nós em tese. estaríamos, mas eu imagino, dentro de decretar medida de privação da liberdade, dentro dessa ação, um flagrante. Um flagrante. De acordo e não com persecução penal? Não, Então, persecução penal não tem decretação de medida de privação da liberdade. não tem. O acordo de não persecução penal, você vai negociar condições. E as condições são reparação de dano, perdimento de bens, prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária ou outra condição que o Ministério Público acha adequada e suficiente. Nós estamos muito longe de privação. Aliás, o acordo de não persecução penal, ele está num caminho diametralmente oposto a um direito punitivo, ao direito conflitivo, é o direito consensual. Então, nós nem pensamos em medida privativa de liberdade. Aliás, nós evitamos até mesmo o processo. Perfeito. Obrigado pela pergunta. É só aproveitar aqui o gancho de Rogério bem rápido, porque se colocou no Brasil que o acordo de não persecução penal viola o princípio da legalidade. Só que é um desconhecimento, e aí alguns juízes, colega meu, dizem, não, eu quero implementar aqui, mas eu prefiro que seja por lei, é legalidade. Gente, como o Rogério falou, totalmente inverso ao sistema punitivo. O acordo de não persecução penal, ele não é plea bargain. No plea bargain americano, quando você descumpre o acordo, você vai direto para a cadeia, porque gera pena. O acordo de não persecução penal tem a natureza de negócio jurídico e extrajudicial. Não gera pena. Se gerasse pena, ele violaria o princípio da legalidade. Ou seja, quando se descumpre o acordo de não persecução penal, aí vai para o sistema tradicional. O promotor tem que denunciar para devido processo legal e depois gerar pena. E é uma medida estritamente consensual, e o princípio da legalidade ele é usado para proteger o réu ou o indiciado. Na realidade, no direito consensual a gente não usa nem essa palavra réu, nem acusado, é acordante. Quem vai falar, Soraya? Soraya. Professor Rogério, boa tarde. Soraya, Ministério Público do Estado de Pernambuco, na casa. Em relação aqui ao artigo 15, né, quando ele fala aqui no parágrafo único, incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório. Né? Foi dado o exemplo aqui do júri, mas é algo extremamente comum no nosso dia a dia, durante as audiências, inclusive como uma forma ótima de produzir a prova, com a contradição que o réu entra ali durante o seu interrogatório, com a inveracidade do que ele fala. Normalmente, né, quando o juiz pergunta, ele diz que não quer falar. E o Ministério Público prossegue com as perguntas e, raras vezes, a gente tem a situação de que ele não fala. E, a partir daquilo, a gente consegue melhorar, no caso, a prova. Nesse caso, agora, você recomendaria não fazer, porque é uma prática comum, rotineira nossa? Veja, nós estamos proibidos de explorar silêncio. No júri, mais ainda. Nós estamos proibidos de explorar o silêncio. Se ele não respondeu a sua pergunta, a Constituição e o CPP não querem que você, diante do silêncio dele, conclua qualquer juízo de valor contra o réu. Era muito comum aquela jurisprudência, antes da reforma do CPP de 2008, o silêncio não é comportamento esperado do inocente espera-se que brada constantemente a sua inocência. Isso acabou. A partir de 2008, o CPP nos proíbe usar o silêncio em prejuízo dele. Nem perguntar. Então, porque agora nós pode perguntávamos. perguntar. Nós Eu perguntávamos. perguntava, sempre pergunto. Então, eu também, eu sou promotor do júri. Eu também. No júri, eu adorava fazer isso. Ainda olhava para o jurado. Jurado, você responderia isso? Eu também. Agora não. Agora eu entendo, eu já vou te adiantar, eu fui no FONAJUC, Fórum Nacional de Juízes Criminais, aqui em Pernambuco. Você foi? Você estava lá? Hã? Você tirou foto comigo? Ai, desculpa, eu não enxergo direito, deve ter tirado mesmo. Eu
eu falei de abuso de autoridade lá no Fonaju, que alguns juízes depois falaram assim para mim: Rogério, sabe aquele artigo 15? Fica tranquilo, eu não vou permitir que o promotor fale, acabou. Já resolveu o nosso problema. Eles vão indeferir. E eu acho que tem que indeferir mesmo. Sabe por quê? Vamos pensar, cá entre nós. Soraya, né? Esquece o júri, pensa no juiz monocrático. Essas suas perguntas, você acha que você vai convencer o juiz com as perguntas não respondidas? Aliás, tem juiz que fala: doutor, o senhor quer que faça as perguntas? Porque muitas vezes o juiz pergunta, o réu não quer falar para o juiz, mas fala para a gente. Mas pode, então veja bem o que eu falei. Que eles falam para a gente. Não pode, o que eu falei para você é que ele vai fazer o seguinte: o juiz vai fazer as perguntas, ele diz, aliás, começa com a gente, só no júri que não, mas vamos imaginar que o juiz comece as perguntas, eu não quero responder, e as do promotor? Também não, acabou. Eu não estou dizendo que reservar-se ao direito ao silêncio significa que ninguém pode perguntar nada. Quando ele falar para a juíza: eu quero ficar em silêncio, a juíza: você não quer responder pergunta de ninguém? Nem do juiz, nem do promotor. Advogado, pergunte. Acabou. Entendeu? Agora, tem colegas que ficam revoltados quando eu falo isso. Se eu fico louco, Rogério, mas você quer que eu fale o quê? Você quer que eu fale para nós sermos garatusos e amanhã sofremos um abuso de autoridade ou anular um processo? Tem colega que insiste, toma, anula o processo. Tivemos um promotor de justiça em São Paulo, saiu na mídia, lá no GNC Crime, todos comentaram, no Grupo Nacional de Centros de Apoio às Promotorias Criminais, um colega que, para ganhar um júri, fez um depoimento pessoal. Para quê? Para quê? Ele foi lá e falou: jurados, o meu pai conhece o pai do réu e o meu pai ouviu do pai do réu que foi o réu que matou. Anulou o júri. Valeu a pena? Então, às vezes, nós temos essa gana de... Aí que eu acho que tem que ter um juiz ou uma juíza falar, como fez o juiz em Campinas: promotor, você está proibido de fazer novo depoimento pessoal. Aí o juiz fez uma bela de uma ata, que todo mundo, quando viu aquela ata, falou: olha, pode se preparar que vai ter novo júri. Era o juiz quase que pedindo para o tribunal: anule isso aqui. Excelente, obrigada. Boa tarde, Rogério. Ângela. Só uma coisa, viu, Soraya, eu falo isso, às vezes eu me compreendo, eu tenho um irmão que é advogado criminalista. Eu não sei nem se ele vai ficar bravo, mas muitas vezes o meu irmão fala assim para mim: Rogério, eu adoro quando eu estou diante de um promotor que faça essas coisas. Por quê? Porque meu cliente está ferrado. Eu, no mérito, eu não tenho o que fazer. Eu preciso que um promotor arranhe a forma. Arranhou a forma, era tudo que eu precisava. Era tudo que eu precisava. Então, o Auri Lopes diz isso: eu odeio trabalhar com um promotor que obedece rigorosamente à solenidade. Por quê? Porque meu cliente está condenado. Eu não tenho nem como recorrer. Quando nós arranhamos a solenidade, você está dando aquela preliminar que ele reza para você dar. Boa tarde, Ângela Cruz, promotora de Justiça Criminal do Ministério Público de Pernambuco. Rogério, em relação, no âmbito do termo do acordo de não persecução penal, nós vimos que uma das penas alternativas possíveis, não possíveis, é a prestação pecuniária, né, nos crimes de abuso de autoridade. Sim. Mas lá, no acordo de não persecução penal, uma das penas que são colocadas à disposição para que o autuado faça a sua escolha é exatamente a prestação pecuniária. A prestação pecuniária. Lá também devemos não fazer a proposta de prestação pecuniária, porque me parece que é um parâmetro, né, entre as penas, entre as previsões. E já que houve essa retirada dessa possibilidade na lei de abuso de autoridade, nos crimes de abuso de autoridade, não devemos fazer. Ângela, né? Estava perguntando para o seu nome. Ângela, deixa eu fazer um alerta. O acordo de não persecução penal não anuncia pena. Não é pena, aquilo é condução. Então você não pode entender que nós estamos comparando duas consequências de naturezas semelhantes. Não, são distintas. O artigo 5º da Lei de Abuso de Autoridade traz pena, que vai ser executada na vara das execuções criminais. O acordo de não persecução traz condição, que evita processo e, consequentemente, pena.
Então, nós não podemos comparar alhos com bugalhos. Pena é uma coisa, a condição é outra. E não vejo problema algum numa condição de prestação pecuniária. Mas o que eu falo é que, embora sabendo que não são penas, mas elas foram inspiradas, as previsões foram inspiradas, sim, naquelas previstas na legislação comum. É tanto que não há outra possibilidade, afora aquelas já previstas na legislação comum. Eu não nego que elas tenham sido inspiradas, tenham tido esse espelho, mas não são penas, são condições. Eu posso ter condição de natureza A e pena de natureza B. E as condições têm que ser mais benéficas do que a pena para incentivar o acordo. Sim. Então não há não vejo problema algum. Não sei o colega Dirceu, que entende muito mais do acordo de não persecução penal do que eu. Mas quando você pensa numa justiça consensual, as medidas de consenso, elas têm que incentivar o consenso e desincentivar o conflito. Se eu tenho uma pena igual ou melhor do que a condição do consenso, por que eu vou fazer o consenso? Prefiro a pena. Entendeu? Sim, eu estou falando só em você não colocar mais essa opção de prestação pecuniária. Perfeito. Eu acho que a prestação pecuniária é perfeitamente possível no acordo de não mesmo persecução. nos crimes de abuso de autoridade. Agora, Ângela, naquele enunciado que o Dirceu mostrou, repare que nós, promotores, vamos aquilatar se o acordo de não persecução é suficiente para aquele abuso de autoridade. Porque eu acho que o Ministério Público tem que discutir isso. O acordo de não persecução é um instrumento valiosíssimo. Mas quais crimes vão admitir e não vão admitir? Por exemplo, o acordo de não persecução penal e pedofilia. Tem crimes de pedofilia com pena de 1 a 4 anos cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Aí entraria nas condições subjetivas. Né? Política criminal. Mais do que questões subjetivas. Política criminal do Ministério Público. Mas muito bem observado. Uma outra questão também do acordo de não persecução penal, e aqui, eu sei que o tema não é esse, mas é uma coisa que quem trata com isso. Você é a favor ou contra? Eu sou a favor. Eu acho que os resultados são excelentes, mas entendo que algumas impugnações feitas, elas têm muito sentido. A gente tem que discutir como refutá-las. Então, uma das argumentações, assim, o que me preocupa é exatamente no espaço que o Ministério Público tem, na manifestação ministerial, uma providência do Ministério Público. E aí, mais uma vez, uma das providências do Ministério Público legalmente previstas, e eu sou a favor do acordo, mas temos que discutir isso, né? Ela não é legalmente prevista. E aí o ensejo para uma ação subsidiária é enorme, né? Nós não cumprimos aqueles prazos rigorosamente, dentro do prazo, daqueles prazos de até 15 dias, mesmo com réu solto. Até pelo próprio processamento dentro do nosso núcleo, por exemplo, eu acumulo vez por outra no núcleo de não persecução penal. E nesse prazo, se alguém quiser ingressar com a queixa subsidiária, vai fazer, desde que o juiz seja dentre aqueles que não aderem ao acordo. E aí nós temos também esse prazo também. Quando o Ministério Público não age dentro daquele prazo, não toma qualquer providência dentro daquele prazo. Dentre essas providências, nós temos também o acordo de não persecução penal, que legalmente não é previsto. Perfeito. Tem uma questão que eu concordo e outra que eu discordo de você. Eu acho que não precisa de lei, porque eu estou falando de uma resolução que não trata de matéria penal nem processual penal, e sim de política criminal. Agora, eu concordo com você o seguinte: a investigação está madura, chegou para o promotor de justiça, ele tem que fazer o acordo no prazo de 15 dias. Se ele não fizer o acordo no prazo de 15 dias, corre o risco de queixa subsidiária. Corre. Como corre o risco em qualquer manifestação não lançada aos autos no prazo de 15 dias. Existe esse perigo e você tem toda a razão. Toda a razão. Não, mas eu não discordo, que eu acho que a resolução tem força também. Eu estou levantando um questionamento que certamente que é levantado, inclusive, por alguns juízes de Pernambuco, que não homologam o acordo. Isso é fato. Muito obrigada. Obrigado você pela pergunta. Alguma pergunta mais? Bem, agradecemos a participação dos nossos palestrantes, das senhoras e senhores que aqui prestigiaram esse evento. Informamos que na saída do auditório temos um coffee break especial. Todos vocês tenham uma boa tarde. Obrigado.